Olá, meus irmãos, tudo bem? Que a graça e a paz do nosso Deus seja com todos vocês. É com muita alegria que nós estamos aqui, mais um dia, reunidos para, junto com as nossas famílias, nós cultuarmos e bendizermos ao nosso Deus. Nesse domingo, em que o Senhor preparou para que nós estivéssemos juntos, eu gostaria de convidá-los a abrirem as suas Bíblias no livro dos Salmos, no Salmo 2, todos os versos deste Salmo. Assim diz a palavra do Senhor: o reinado do ungido de Deus. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhe hás de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerá, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. E agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro de um pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Neste salmo, meus queridos irmãos, nós encontramos um salmo messiânico, onde Davi, ele simboliza Cristo. Se nós pudéssemos de uma forma rápida enfatizar algumas coisas nesse salmo, eu gostaria que você prestasse atenção nessas coisas. Nos 3 primeiros versos nós encontramos todo o ódio da natureza humana relatado nos 3 primeiros versos. E esse ódio ele é voltado contra Deus e contra o seu ungido. Estes versos ilustram todas as criaturas de todas as nações, prontos para batalhar contra Deus e o seu ungido, representado neste salmo, Davi, que prefigura Cristo. Nós vemos nesses 3 primeiros versos povos e também os seus governantes prontos para pelejar, armados e determinados para pelejar contra a vontade de Deus. Porém, toda essa amotinação, todo esse tumulto em que esses versos ilustra é completamente frustrado. Os últimos versos finalizam com uma frustração dessa amotinação dos povos contra o Senhor e contra o seu ungido. Nós vemos o próprio ungido do Senhor declarar os seus direitos sobre tudo e sobre todo, informando o destino final dos traidores e aqueles que se rebelam contra Deus e contra a sua vontade. Nesse momento, amados irmãos, eu gostaria de convidá-los para nós louvarmos a Deus com o hino de número 52 do Novo Cântico, Glória e Celebração. Arcanjos
ao grande autor da salvação, com glória, 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 com glória coroai. Remidos todos com fervor, louvores entoai, louvores entoai, ao que da morte é vencedor, com glória, 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 com glória coroai. Raças, povos e nações, ao Rei divino Rai, ao Rei divino Rai, a quem quebrou os vis grilhões, com glória, 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 com glória coroai. Queridos irmãos, eu gostaria nesse momento de orar com você e com a sua família, louvando e bendizendo ao Senhor por essa oportunidade que nós temos hoje, de apesar de ainda estarmos em confinamento nos nossos lares, ainda assim temos a oportunidade de louvarmos e bendizermos a Ele. Feche seus olhos e ore comigo. Senhor Deus, Pai amado, bondoso, querido, até aqui o Senhor tem nos protegido, até aqui o Senhor tem estado conosco, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nós te louvamos, Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui com a nossa família, reunidos para bendizer o Teu nome. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado, Senhor, pelos cânticos, pelo hino, obrigado, Senhor, porque nós podemos, Pai, se prostrar à Sua santidade, à beleza da Sua majestade e bendizer o Teu poderoso nome. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos preservado, porque o Senhor tem nos ajudado e até aqui o Senhor não tem nos desamparado. Nós te bendizemos e te agradecemos por isso. Somos gratos ao Senhor por esse culto que se inicia e assim nós oramos em nome de Cristo. Amém. Olá, meus irmãos, graça e paz com todos. Quero convidar os irmãos que abram as suas Bíblias em Efésios, capítulo 6, carta aos Efésios do apóstolo Paulo, capítulo número 6. Eu farei a leitura dos versos 10 até o de número 20 e quero que os irmãos acompanhem em suas casas. Assim diz a palavra do Senhor. A armadura de Deus. Quanto ao mais, sedes fortalecidos no Senhor e na sua força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingir-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno.
Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada do abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Somente até aqui, irmãos. Amados irmãos, essa carta que Paulo escreve aos Efésios, ela nos faz refletir sobre alguns pontos importantes. O primeiro deles eu quero citar para os irmãos são as ciladas que o demônio cria em nossas vidas. Paulo nos convida a estarmos atentos a essas ciladas que constantemente são colocadas em nossos caminhos e que nós temos uma luta espiritual nesse mundo, uma luta espiritual totalmente contra essas ciladas e contra, de fato, as coisas que podem colocar em constrangimento a vida cristã. Paulo nos convida a usarmos a armadura de Deus para, dessa forma, termos forças para resistir em busca de verdade, em busca da justiça, que Deus assim nos conduz. Que possamos, meus irmãos, não pecar ao falar do Evangelho, não pecar, irmãos, durante os momentos em que nós podemos falar do Senhor, que possamos de fato, irmãos, estarmos revestidos da armadura de Deus, para que possamos diariamente combater esse mal que nos aflige. Irmãos, nesse momento de contrição e confissão, nós pedimos que você em sua casa relembre dos ensinamentos de Cristo, de manter o seu coração puro, de seguir a palavra do Senhor, e que as palavras que Paulo cita aqui em Efésios também sirvam de inspiração para que possamos de fato nos revestir das armaduras que Deus nos concedeu, para que possamos caminhar nas pegadas de Cristo. Eu peço a você, meu irmão, que em sua casa nesse momento abaixe a sua cabeça, ore ao Senhor pedindo absolvição pelos seus pecados, colocando o seu coração aberto nesse momento para que você possa de fato reconhecer os seus pecados. E eu te convido nesse momento a fazer isso junto comigo, meu irmão. Feche seus olhos e vamos orar pedindo o perdão pelos nossos pecados. Oremos, irmãos. Senhor Deus, Pai amado, nesse momento, ó Pai, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, com o coração aberto, Senhor, com a nossa vergonha exposta, ó Pai, porque somos pecadores, Senhor. Somos homens e mulheres, ó Deus, que sabemos o nosso fraco coração, Senhor, inclinado ao pecado. Sabemos, Senhor, que sem a Sua palavra, Senhor, sem o Seu cuidado em nossas vidas, ó Deus, nós jamais conseguiremos, ó Pai, estar próximos de Ti, Senhor. Nós sabemos, ó Pai, que somente a busca ao Senhor vem através de Cristo, que só podemos chegar a Ti, Senhor, através do nosso Senhor Jesus Cristo, ó Deus. E é nesse momento, ó Pai, que com o coração envergonhado, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, pedindo perdão, ó Pai, nos humilhando, pedindo perdão por todo o mal que nós temos dentro de nós, Senhor, por todas as coisas ruins, ó Pai, que nós podemos fazer nesse mundo, ó Deus, porque o coração do homem é inclinado para o mal, Senhor. E reconhecendo isso, Senhor, nós Te pedimos, ó Deus, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a centrar nossa vida no Evangelho, nos ajuda, Senhor, a dar um bom testemunho, seja ele um testemunho nesse mundo real que nós vivemos, um mundo que foi sendo conduzido por homens, ou no próprio mundo virtual, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, a expor o Seu Evangelho da forma correta, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a não nos envergonhar a palavra, Deus. Que nós possamos ser justos, ó Pai, assim como Cristo foi, Senhor. Que nós possamos ser obedientes, Senhor, a Ti, Senhor. Nos perdoa, Pai. É em nome de Cristo Jesus que nós pedimos, Senhor. Amém, Deus. Meus irmãos, em suas casas, eu convido vocês, então, nesse momento agora, que possamos cantar todos o hino de número 68, Necessidade. Senhor, na divina promessa, vitória já tive nas lutas aqui, com
Senhor, eu preciso de ti. A luz que me guia no escuro caminho fulgura de cima do sol criador. Contudo não posso segui-la sozinho, por isso eu preciso de ti, meu Senhor. Bem sei que nas preces eu posso buscar-te, jamais dessa bênção na vida eu descrevi. Contudo é possível que dela me afaste, por isso, Senhor, eu preciso de ti. Esforços da terra, precário destino, empenho dos homens, riqueza o que for, não valem a bênção do reino divino, por isso eu preciso de ti, meu Senhor. Amém. Dando continuidade ao nosso culto, convido você e sua família a abrir as suas Bíblias no livro do profeta Neemias, no capítulo 4, dos versos 15 ao 23. Assim diz a palavra do Senhor. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um a sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores, que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra, e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta, e assim edificavam o que tocavam, a trombeta estava junto de mim. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro, muito separados, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali ocorrei a ter conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava lanças, desde o raiar do dia até o sair das estrelas. E também nesse momento, e também nesse mesmo tempo, disse eu ao povo: cada um com seu moço fica em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Perceba, meus queridos irmãos, que a certeza da providência e dos cuidados de Deus para com seu povo não fez com que esse povo ele flexibilizasse a sua obra, o seu dia a dia, a sua rotina, a sua evangelização. Perceba que a certeza da presença de Deus com eles fez com que esse povo
trabalhasse muito mais, fez com que esse povo se movimentasse muito mais. E a partir desses textos nós temos esse aprendizado, nós temos essa lição para tirar conosco. Certo que Deus prometeu que jamais nos abandonaria, certos que Deus prometeu que todas as coisas contribuem para o nosso bem, que essas promessas e essas certezas nos sirvam de combustíveis para esses dias em que estamos vivendo. Meus queridos irmãos, convido vocês a nesse momento estar louvando e bendizendo esse Deus que está conosco até o final dos séculos. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas dos céus, louvado és, dentro dos corações, em meio a um clamor, nasce esta canção. E os povos cantam por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus.
Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas do céu, confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir, Deus. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim,
Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Mais uma vez nós estamos aqui para podermos ouvir a palavra de Deus, sermos edificados por ela e também para que, sendo edificados por ela, possamos viver essa palavra. Por isso, abra sua Bíblia em Josué capítulo 10. Josué capítulo 10, dando continuidade às exposições que nós temos feito no livro de Josué. Eu farei a leitura até o versículo 27, mas a exposição vai ser até o capítulo 43. E você vai entender por que só a leitura até o 27 já vai ser necessária ou suficiente para esse momento. Josué de 1 a 27, mas a exposição é do capítulo todo, é até o capítulo 43. Então acompanhe a leitura que eu farei desse texto. Josué 10, de 1 a 27. Tendo Adonisedeque, rei de Jerusalém, ouvido que Josué tomara a Ai, e havia destruído totalmente e feito a Ai e ao seu rei, como fizera Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeão tiveram paz com os israelitas e estavam no meio deles, temeu muito, porque Gibeão era cidade grande como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens eram valentes. Pelo que Adonisedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Roão, rei de Hebron, e a Pirã, rei de Jarmute, e a Jafia, rei de Laques, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: Subi a mim e ajudai-me, firamos Gibeão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laques e o rei de Eglon, eles e todas as suas tropas, e se acamparam junto a Gibeão e pelejaram contra ela. Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué no arraial de Gilgal: Não retires as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, pois todos os reis dos amorreus que habitam nas montanhas se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele e todos os valentes. Disse o Senhor a Josué: Não os temas, porque nas tuas mãos os entreguei, nenhum deles te poderá resistir. Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. O Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu com grande matança em Gibeão e os foi perseguindo pelo caminho que sobe a Bet-Horon e os derrotou até a Zeca e Maquedá. Sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Horon, fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras até a Zeca e morreram. Mais foram os que morreram pela chuva de pedra do que os mortos à espada pelos filhos de Israel. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está isso escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Voltou Josué e todo Israel com ele ao arraial a Gilgal. Aqueles 5 reis, porém, fugiram e se esconderam numa cova em Maquedá e anunciaram a Josué: Foram achados os 5 reis escondidos numa cova em Maquedá. Disse, pois, Josué: Rolai grandes pedras à boca da cova e ponde junto a ela homens que os guardem. Porém, vós não vos detenhais. Persegui os vossos inimigos e matai os que vão ficando atrás. Não os deixeis entrar em suas cidades, porque o Senhor vosso Deus já vos entregou nas vossas mãos. Tendo Josué e os filhos de Israel acabado de os ferir com muito grande matança até consumi-los, e tendo os restantes que deles ficaram entrado nas cidades fortificadas, voltou todo o povo em paz ao acampamento a Josué em Maquedá, não havendo ninguém que movesse a língua contra os filhos de Israel. Depois disse Josué: Abri a boca da cova, e dali trazei-me aqueles 5 reis. Fizeram, pois, assim, e da cova lhe trouxeram os 5 reis: o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laques e o de Eglon. Trazidos os reis a Josué, chamou este todos os homens de Israel e disse aos capitães do exército que tinham ido com ele: Chegai, ponde o pé sobre o pescoço destes reis. E chegaram e puseram os pés sobre os pescoços deles.
Então Josué lhes disse: não temais nem vos atemorizeis. Sede fortes e corajosos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos, contra os quais pelejardes. Depois disso, Josué, ferindo-os, os matou e os pendurou em 5 madeiros, e ficaram eles pendentes dos madeiros até a tarde. Ao pôr do sol, deu Josué ordem que os tirassem dos madeiros, e lançaram-no na cova onde se tinha escondido, e na boca da cova puseram grandes pedras que ainda lá se encontram, até o dia de hoje. Vamos orar? Senhor, nós temos a Tua palavra aberta em nossa frente e carecemos da iluminação do Teu Santo Espírito para compreendê-la, para que ela seja aplicada em nosso coração e também, Senhor Deus, para vivê-la. Dá-nos a graça de todas essas coisas estarem presentes em nossa vida. Essa é a nossa oração em nome de Cristo. Amém. Queridos irmãos, mais uma vez continuamos então a história do povo de Deus na entrada da terra de Canaã, na entrada dos reis que ocupavam aquela terra e que agora Israel faz uma ofensiva contra eles. Nós vimos na semana passada que Gibeão foi essa cidade que, ao invés de se juntar com esses reis para lutar contra Israel, teve mais discernimento espiritual que todos eles e preferiu, mesmo que de um jeito diferente, de um jeito não tão ético assim, preferiu fazer aliança com o povo de Israel do que lutar contra Israel e o seu Deus. E nós vimos que isso foi acurado, isso foi de forma, pela providência de Deus, considerado como um meio pelo qual agora o povo de Gibeão está atrelado ao povo de Israel. E isso vai ser continuamente colocado nesse texto. Esse texto vai demonstrar que Gibeão verdadeiramente foi anexado a Israel como parte do seu povo, porque aquela aliança que aqueles reis fizeram lá atrás se desdobrou em uma guerra que começa agora. Então, o versículo 1 vai já nos dar esse panorama. Tendo Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, ouvido que Josué tomara a Ai e a havia destruído totalmente, feito a Ai e a seu rei, como fizera Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas e estavam no meio deles, temeu muito. Então, ele já apresenta duas coisas que fez com que esse rei de Jerusalém, o Adoni-Zedeque, ele ficasse temeroso. Primeira coisa é que os povos foram derrotados, tanto Jericó quanto Ai foram derrotados pelo exército de Israel, mas uma coisa que fez com que ele temesse muito é que Gibeão foi anexada. Eles fizeram agora uma aliança, fizeram um conselho de paz, os israelitas e os gibeonitas. E o que deixou ele ainda mais intrigado é que Gibeão não era qualquer cidade. Lembre-se que nós mencionamos que Ai era uma cidade pequena e que a derrota para Ai foi muito sentida exatamente por causa disso. E aqui novamente nós vemos isso sendo colocado de forma clara, porque Gibeão era cidade grande, como uma das cidades reais e ainda maior que Ai, e todos os seus homens eram valentes. Então provavelmente a cidade de Gibeão era conhecida por ser uma cidade que não seria invadida com tanta facilidade. E obviamente que o rei de Jerusalém, o Adoni-Zedeque, ele deve ter imaginado que a sagacidade dos homens de Gibeão tinha sido muito grande. Não tinha imaginado que eles haviam aderido ao povo de Israel como sendo o seu Deus, como fazendo parte do seu povo. Mas nós vamos perceber que isso aconteceu de forma clara, de maneira explícita. E aí então, a Adoni-Zedeque agora faz o quê? Ele chama outros reis da parte sul de Canaã. É essa parte que está sendo enfatizada aqui agora. Ele chama outros reis da parte sul de Canaã para fazerem uma coligação, para fazerem uma aliança, para lutarem contra Gibeão. Ele imaginou que se ele pudesse lutar contra Gibeão e vencesse, Israel perderia um aliado na guerra. Israel faria com que agora ficasse mais temeroso, porque um dos seus aliados foi derrotado. Mas houve ledo engano da parte de Adoni-Zedeque e de todos esses reis que faziam parte dessa região sul de Canaã. Ele chama então Roão, rei de Hebron, Pirã, rei de Jarmute,
Jafia, rei de Laques, e Adebir, rei de Eglon. São esses os reis, os homens que ele contacta para fazer uma aliança. Olha, subamos e nos ajude, porque vamos derrotar Gibeão. Eles fizeram aliança com Josué, fizeram aliança com o povo de Israel. Então esses reis dos amorreus sobem até a cidade de Gibeão e ali eles promulgam uma guerra contra Gibeão, o que faz com que Gibeão então agora verdadeiramente pedisse ajuda a Israel, pedisse ajuda aos homens valentes que moravam em Israel. Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué no arraial de Gilgal: não retires as tuas mãos de teus servos, ou seja, uma linguagem figurada para mostrar favor sobre os gibeonitas. Vocês prometeram que não iam matar a gente, prometeram que vocês iam então fazer uma aliança de paz, mas agora subam e nos ajudem, porque os outros reis que habitam nas montanhas se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele, e todos os seus valentes. Então, aqui nós já vamos ver essa lealdade à aliança. Josué, como nós mencionamos na semana passada, a questão da aliança que ele faz com Gibeão, ela não poderia ser simplesmente cancelada, não poderia ser de alguma forma revista porque eles usaram de um artifício errado para poder fazer aliança. Não, agora que eles fizeram uma aliança é um pacto de sangue, é ir até o fim. É isso que acontece. Não tem como mais voltar atrás. E agora, Josué então se vê, junto com o povo de Deus, obrigado a ajudar Gibeão. Mas não aquela obrigação de mau grado, muito pelo contrário. Eles veem agora uma oportunidade de ganhar uma grande parte da guerra. Por quê? Porque o Senhor sinaliza que isso fazia parte do seu plano. Disse o Senhor a Josué 8: não os temas, porque nas tuas mãos os entreguei, nenhum deles poderá te resistir. Então, Josué sobe a Gibeão, tendo a aprovação de Deus, tendo a certeza que Deus iria fazer o que era o melhor, que Deus iria derrotar aquele povo. E então aqui acontecem dois milagres, dois eventos extraordinários, para mostrar que é Deus que peleja por Israel. Embora Israel também tenha que se dedicar na batalha, mas é Deus que peleja por ele. Um desses eventos extraordinários, o primeiro deles, é uma chuva de grandes rochas, uma chuva de pedras que matou muita parte do exército dos amorreus ou desses reis coligados. Matou grande parte de todos eles. E a outra coisa extraordinária que aconteceu foi a extensão de um dia. Um dia que não durou somente 24 horas. Nós não temos certeza aqui de como foi feita essa extensão. Nós não sabemos se foi um eclipse interpretado como uma extensão do dia. Nós não sabemos, mas o mais provável é que verdadeiramente Deus interviu de forma soberana e sobrenatural na criação para que aquele dia pudesse ser mais longo, para que aquele dia pudesse ser verdadeiramente um dia com mais horas de sol, por exemplo. Então, é um evento extraordinário que Deus realiza para que todo o seu povo possa derrotar os seus inimigos. E é isso que esse texto vai relatar. Ele relata por partes, não de forma cronológica como nós já temos visto, mas ele relata como se fosse por cenas as coisas que acontecem. Por isso que nós não precisamos ler todo o texto como eu mencionei no começo. Lendo até o versículo 27, nós já temos todo o panorama de que precisamos para poder ver como Deus realizou essa grande obra e como o povo de Israel se comprometeu a fazê-la. Então, 9. Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. Eu quero que você comece já a pensar, meus queridos irmãos, que esse dia, embora fosse um dia de vitória garantida da parte de Deus, fosse um dia que Deus extraordinariamente fez chover pedras para que o povo pudesse ser morto ali dos amorreus, foi um dia de extremo cansaço para o povo de Deus. Um dia de extremo cansaço, porque eles já perderam uma noite inteira
para chegar ali em Gibeão sem serem vistos pelos exércitos dos amorreus. Essa é a primeira coisa. A noite toda eles caminham para chegar até lá. No dia que eles chegam até lá, pelo menos o relato nos passa essa informação, é o mesmo dia que eles pelejam contra todos eles, esse dia longo, que Deus extraordinariamente faz com que se torne com mais de 24 horas, provavelmente. E nesse dia, eles pelejam contra todos esses reis e esses exércitos. E no mesmo dia, eles derrotam todos eles. Derrotam, claro, com o auxílio divino, da extraordinariedade das pedras caindo, mas derrotam porque estavam perseguindo o exército. Derrotam porque estavam verdadeiramente numa batalha. Então, eu sei que você, às vezes, já deve ter precisado passar uma noite em claro por alguma coisa e deve ter trabalhado no outro dia com bastante afinco, e você e eu sentimos o peso do cansaço quando isso acontece. Eu quero que você se coloque no lugar desse povo. Eles tinham essa vitória garantida por Deus, mas isso não os livrava de ter que fazer aquilo que Deus ordenava. Eles precisavam se comprometer na batalha. Eles não poderiam dizer aqui a Josué, vamos descansar um pouco, porque, olha, até chegar em Gibeão não vai dar. Aí, não dá, é urgente. O chamado é para agora. Isso nos traz muitas lições, meus irmãos. A lição de que o crente precisa tornar-se incansável na batalha. Nós vimos ali no texto de Efésios, Deus nos mostrando que a nossa luta não é contra carne e sangue. Essas lutas que nós temos no Antigo Testamento, que são bem físicas, vamos dizer assim, elas de fato, quando chegam no Novo Testamento, nos dão aplicações espirituais. Não que nós talvez hoje não tenhamos lutas físicas, não, eu creio que pode até ser que seja necessário, mas o que eu quero dizer é que no Novo Testamento essas coisas são interpretadas figuradamente como sendo lutas espirituais que nós temos. E o texto de Efésios é um desses textos que vai mostrar que Satanás, ele está pronto para nos destruir, pronto para nos derrubar. E nós não podemos mostrar cansaço nessa batalha. Nós não podemos ser aqueles que vamos deixar de enxergar a urgência e a necessidade que existe em viver em conformidade com a vontade de Deus. Então, quando nós olhamos para um texto como esse, nós vemos o comprometimento do povo de Deus em não cansar-se ou em sobrepujar o cansaço da batalha e as dificuldades que eles teriam, tendo certeza que a promessa de Deus se cumpriria de vitória. Por isso, então, nós olhando para o Novo Testamento, nós vemos que essa vitória já está conquistada por Cristo Jesus, mas que nós temos batalhas pessoais e individuais, batalhas familiares todos os dias, e pode ser que eu e você venhamos a cansar. Pode ser que eu e você venhamos a nos sentir defasados, venhamos nos sentir assim, cansados, principalmente numa circunstância como essa que nós estamos vivendo. E uma das marcas do cristão é ele não desistir nos momentos de batalha. Ele reconhecer que é Deus que entrega a vitória, ele sobrenaturalmente garante isso, porque ele sobrenaturalmente nos equipa com a sua palavra, com o seu Espírito. Ele nos ajuda a, através da oração, ter o nosso coração fortalecido e fortificado. É assim que começa o texto de Efésios 6:10. No mais, sejam fortalecidos pelo Senhor e na força do seu poder. Ou seja, é necessário o poder de Deus para lutarmos as batalhas da vida. Mas se nós não estivermos conectados com Ele, tendo a certeza de que é Ele que vai vencer as batalhas e que Ele vai usar artifícios até sobrenaturais para nos ajudar a vencermos as batalhas, nós vamos cansar. Nós vamos verdadeiramente achar que a fadiga vai acabar conosco. A fadiga física, a fadiga espiritual vai nos derrubar. E o povo de Deus precisa ter essa consciência que a batalha só vai acabar no dia em que Deus disser está terminado, está consumado de fato. Nesse dia a batalha termina. Até lá é guerra. Até lá é dia mau atrás de dia mau.
Infelizmente, nós precisamos ter essa certeza. Porque se temos a certeza da vitória, temos a certeza das lutas. Isso não pode sair da nossa mente, não pode sair do nosso coração. E o povo de Deus aqui, ele não podia mais agora dizer assim, mas é Gibeão, olha, eles que se virem, a gente só disse que não ia matá-los. Não, uma aliança é algo muito pesado, é algo muito profundo. Era dever do povo de Deus ajudar os gibeonitas naquele momento, assim como nós também temos a aplicação de que é nosso dever ajudar os nossos irmãos nas suas batalhas. É nosso dever estar atento aos nossos irmãos para ajudá-los nas suas batalhas. Porque esses nossos irmãos mais novos, como no caso de Gibeão aqui, podem ser que eles sejam os mais ameaçados. Porque Satanás é astuto. Ele provavelmente vai pegar as pessoas mais fragilizadas mesmo. Ele vai utilizar de artifícios e artimanhas para fazer com que aquelas pessoas que parecem que vão ser derrotadas com maior facilidade sejam atacadas. E é isso que representa aqui Adonisedeque chamando esses reis para atacar Gibeão. Eles não vão atacar Josué e Israel. Não, Josué e Israel estão ganhando batalhas. Nós vamos ser loucos de atacar quem está ganhando? Vamos atacar aqui Gibeão, que acabou de associar a eles, que acabou de chegar. Quem sabe, né? A gente tem uma chance? Pois bem, a chance deles foi virada por Deus em derrota para todos eles. Esse conluio que eles fazem é um conluio que na verdade mostra o estratagema diabólico de querer derrotar o povo de Deus e fazer isso por partes, vamos dizer assim. Satanás ele é astuto nesse sentido, mas é um estratagema diabólico que, como o Salmo 2 afirma, o Senhor que está nos céus e que reina sobre todas as coisas e que tem o seu ungido como rei estabelecido sobre a criação, o Senhor se ri deles. Nós é que estamos aqui que às vezes tememos essas coisas, mas o Senhor que está nos céus, ele se ri dessas tentativas. Ele na verdade tem total domínio e tranquilidade sobre a situação. Nós é que precisamos ser relembrados aqui, como o texto vai nos relembrar. Não se atemorizem. Não temam. As vitórias virão, porque Deus é vitorioso. Ele compartilha da sua vitória conosco. Mas nós precisamos batalhar. Mas nós precisamos encarar as batalhas. Então aqui, Deus utiliza então dessas duas formas extraordinárias para que Israel pudesse derrotar os seus inimigos. A primeira forma foi cair pedras do céu e grande parte dos inimigos serem destruídos por isso. Então, 10. O Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu com grande matança em Gibeão e os foi perseguindo pelo caminho que sobe de Bet-Horon e os derrotou até Azeca e Mequedá. Olha quem fez isso. O Senhor. Sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Horon, e ele vai explicar como o Senhor fez isso. Fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras até Azeca, e morreram. Mais foram os que morreram pela chuva de pedra dos que os mortos à espada pelos filhos de Israel. O Senhor manda uma chuva de pedras que vai varrendo mesmo os exércitos. E muitos mais foram mortos pela chuva de pedra do que pela espada do povo de Israel. Mas isso não isentava Israel de participar da batalha com afinco, como nós vimos em Neemias. Neemias tinha a certeza de que era Deus que pelejava por Israel. Ele disse isso claramente, mas eles estavam construindo um muro com as espadas na bainha. Eles dormiam com as suas espadas do lado, porque eles tinham certeza da batalha, alertas à realidade que eles estavam vivendo. Assim tem que ser conosco hoje, irmãos. Nós temos a certeza de que Deus vai usar os meios dele. Podem ser extraordinários ou não, mas Deus vai usar os meios dele para garantir a vitória do seu povo. Ele vai fazer isso. Nós temos que ter confiança no Deus vitorioso. Nós precisamos ter confiança que essa batalha que Deus nos ensina a batalhar já é uma batalha vencida, mas que precisa ser lutada, precisa ser performada. É necessário.
Não pode deixar de haver batalha pelo povo de Deus. Mas é Deus que, com esses eventos extraordinários, nos dá um vislumbre visível que é Ele que está derrotando os nossos inimigos. Mesmo quando Ele se utiliza da nossa força, da nossa aptidão, vamos dizer assim, para que haja derrota aos inimigos, é Ele mesmo que nos dá condições de batalhar. É Ele mesmo que nos fortalece. É Ele mesmo que nos dá discernimento para fazer isso. Nós vimos um pouco isso na semana passada. Então, aqui provavelmente o povo todo teve um vislumbre visível. Eles estavam olhando as pedras caindo e matando aqueles amorreus, assim como o povo havia visto todas as pragas caindo só sobre os egípcios e não sobre eles. Agora eles estão vendo pedras caindo do céu que está atingindo só os inimigos. E eles tinham certeza, Deus está lutando por nós. Deus está na frente dessa batalha. Então, 12, Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus das mãos do filho de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está isso escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Olha que coisa maravilhosa. Tenta encontrar a sequência das cenas. Eles saem de noite para ir até Gibeão. Então eles estão andando de noite, todo o povo que ia batalhar, está indo até Gibeão. Eles chegam em Gibeão e veem os exércitos dos amorreus todos num vale, o vale de Aijalon, que é o que ele está falando. Então eles percebem que está todo mundo ali reunido para uma batalha contra Gibeão. Eles chegam em Gibeão e Deus provavelmente nesse ínterim, é nesse momento que ele vai lá e envia essa chuva de pedras e faz com que esse povo que está ali de exército dos amorreus reunido comece a se afastar, comece a ir embora. E Josué e o povo então está olhando esse povo no vale indo embora com as pedras chovendo. O que Josué podia ter feito nesse sentido? Gente, olha, vamos para casa. Deus deu a vitória, amém? Aleluia, glória a Deus, vamos embora, deu certo. A gente veio até aqui e não precisou nem lutar, que bênção, graças a Deus. Não é isso que Josué faz. Ele olha para Deus intervindo sobrenaturalmente na realidade e pede: Senhor, nos dá um dia diferente hoje, porque a gente vai atrás desse pessoal. A gente vai até lá, a gente vai acabar com eles. Olha a estratégia que Josué usa. Ele pede então que Deus estenda o dia, para que naquele dia ele pudesse derrotar todos os inimigos que estavam ali. Porque aqueles inimigos, é óbvio, eles foram fugindo à medida que a chuva de pedra ia acontecendo. Mas Josué queria garantir a derrota de todos eles. Então eles foram preparados para uma batalha. Hoje vai ter batalha. Deus está nos mostrando que Ele está conosco, mas nós vamos até lá e vamos derrotar esses inimigos também. Senhor, nos ajuda, nos dá condição. É isso que Ele está dizendo. Ele pede uma intervenção sobrenatural. Mais uma intervenção sobrenatural. E lembre-se, eles estão a noite toda caminhando, eles estão cansados. Não é um povo que está chegando ali que acabou de acordar, pegou sua espada. Não é não. Ele poderia muito bem ser vencido pelo próprio cansaço e dizer assim: nossa, graças a Deus, agora quando eles voltarem, pelo menos a gente vai ter descansado um pouco. Não é isso que Josué faz. Não é isso que o povo faz. Eles pedem a oportunidade para naquele dia derrotar todos os inimigos. Isso nos dá outra lição, irmãos. Nós não precisamos e não podemos ceder nas batalhas. Nós não podemos ceder. Não podemos ceder ao nosso cansaço, mas não podemos ceder à realidade que nos cerca, achando que os nossos inimigos eles vão embora e os nossos problemas acabaram. Nós não podemos ser assim. Nós precisamos aprender a estarmos atentos e estarmos concentrados para uma batalha que vai durar o dia todo, todos os dias. Nós vamos ver Deus agindo sobrenaturalmente na realidade, derrotando os nossos inimigos de forma sobrenatural, mas Ele vai exigir que nós tenhamos a batalha diária todos os dias. E será fácil para o nosso coração ceder ao nosso cansaço
E será fácil para o nosso coração ceder, olhando Deus fazer a obra, pensando que nós podemos descansar por causa disso. Na verdade, o nosso descanso está no fato de que Deus soberanamente vai fazer todas as coisas, mas Ele nunca tira a nossa responsabilidade para fazer o que precisamos fazer. E Josué entendeu isso. Josué clama para que naquele dia o povo pudesse derrotar os seus inimigos. E eles fazem isso. Eles vão atrás e eles então finalmente chegam até os reis. Todo o exército foi derrotado, como diz o texto, mais foi morto pelas pedras do que pelo próprio exército de Israel, mas no fim eles pegam os reis e então tem um ato simbólico da derrota desses reis. É isso que Josué faz ali no versículo 24. Esses reis se escondem, eles então fecham o lugar que esses reis estão escondidos, e depois de fechados, quando eles se reúnem, eles pedem para que o povo vá até lá, pegue esses reis e traga na presença de todo Israel, provavelmente com um Gibeão presente. E disse então no versículo 24: trazidos os reis a Josué, chamou este todos os homens de Israel e disse aos capitães do exército que tinham ido com ele: chegai, ponde o pé sobre o pescoço destes reis. E chegaram e puseram os pés sobre os pescoços deles. Então Josué lhes disse: não temais, nem vos atemorizeis. Sede fortes e corajosos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos, contra os quais pelejardes. Josué faz esse ato simbólico para mostrar que era Deus que estava dando a vitória, mas que eles não poderiam ceder na batalha. Eles não poderiam simplesmente deixar de fazer aquilo que Deus ordenou a eles. Não poderiam descansar enquanto essa batalha acontece. Não poderiam. Foi um dia longuíssimo, porque o texto diz que eles enforcam esses reis, fazem um monturo, mas eles dizem, a partir do versículo 28, no mesmo dia tomou Josué, e aí, no mesmo dia, e está falando no mesmo dia, esse dia extenso, foi o dia em que Deus derrotou todos os inimigos, através da sua obra extraordinária e através da instrumentalidade do exército de Israel. E aí então, o texto vai terminar dizendo o que é a conclusão de tudo. 42. E de uma vez tomou Josué todos estes reis e as suas terras, de qual todos esses da parte sul, porquanto o Senhor, Deus de Israel, pelejava por Israel. Essa é a conclusão. Olha que coisa maravilhosa. A conclusão é que Deus pelejava por Israel. Quando um servo olha as coisas que ele deveria ter feito e ele faz, ele simplesmente se volta para o Senhor e disse: não fiz mais do que a minha obrigação. A vitória foi do Senhor. A vitória foi o Senhor que concedeu. É assim que nós precisamos encarar as batalhas da nossa vida. Nós não podemos nos deixar vencer pelo cansaço. Nós não podemos nos deixar vencer pelas obras misericordiosas e maravilhosas de Deus, porque Ele nos dá responsabilidades a cumprir que durarão todos os dias, o dia inteiro. E aqui nesse evento extraordinário, Deus derrota grande parte dos seus inimigos. Meus irmãos, nós temos a completa certeza, desde dessa vida de Josué e da vida do povo, que é Deus quem vai dar vitórias para o seu povo. E Ele vai usar coisas extraordinárias para que isso aconteça. Algo de maior extraordinário que Deus já fez para que o seu povo não fosse derrotado, ou para que o seu povo vencesse uma batalha, é o fato de que Ele mesmo se torna homem para vir até aqui, viver em nosso lugar, morrer em nosso lugar e ressuscitar em nosso lugar. Esse é o evento mais extraordinário que Deus realiza, para que nós hoje tenhamos a certeza que somos mais que vencedores. Mais que vencedor é aquele que, nessa imagem de Josué, coloca o pé sobre o pescoço do derrotado. Essa é a imagem do mais que vencedor. Ele tem uma vitória que foi garantida, que literalmente humilha o adversário. E aquele adversário, se não se rende, ou seja, se ele não se torna parte do povo como Gibeão, ele é derrotado para sempre. Ele é aniquilado. Essa é a ideia de ser mais que vencedor.
Em Cristo, a Escritura nos diz que nós somos mais que vencedores, porque foi Deus que pelejou por nós. Foi Ele que, por causa do pecado, por causa de toda essa realidade manchada, e nós estávamos condenados, precisou se fazer homem para lutar as nossas batalhas e vencê-la. E quando Ele vence, Ele compartilha a sua vitória conosco, pela fé. Nós podemos hoje ser considerados vitoriosos porque temos fé no Senhor Deus. A mesma fé que Ele concede como obra do Espírito na nossa vida. Só que quando Ele faz isso, Ele nos convoca para uma batalha. Uma batalha que vai durar todos os dias, o dia inteiro. Até o grande dia. Até o dia que o vencedor vai voltar e vai dizer: chega, basta, acabou. A terra está conquistada. Que é a linguagem de Josué. A terra está conquistada. Até que ponha todos os seus inimigos por estrado dos seus pés. É isso que diz o Salmo 110, o salmo mais citado no Novo Testamento. Quando esse dia chegar, aí então nós poderemos descansar de verdade no Senhor. Hoje nós descansamos pela fé nas suas promessas, mas temos uma batalha duríssima todos os dias, o dia inteiro. Mas nesse dia, a promessa é de descanso. E um dia como nunca houve, e como sempre haverá. É um dia eterno que nós teremos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E todos aqueles que batalharam essa batalha conosco. Todos aqueles que estiveram aqui nessa realidade, conscientes dessa batalha, que fizeram parte dela, mas que lá descansarão junto conosco. Porque aquele que já batalhou aqui, descansa com o Senhor. E nós também aguardamos esse descanso. Deus assim nos abençoe. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos porque é o Senhor que batalha as nossas batalhas. É o Senhor que as vence. E por isso, pela fé, nós confiamos no Senhor. Nós temos total certeza disso. Agora, Pai, nas batalhas que nós temos todos os dias, o dia todo, nós te pedimos graça, misericórdia, sabedoria, força. Nós te pedimos tudo isso para continuar batalhando, porque nós temos certeza que um dia o Senhor nos dará um descanso perfeito. Nós temos certeza que esse dia será porque o Senhor é vitorioso e porque o Senhor compartilha essa vitória conosco. Dá-nos, ó Pai, condição de batalhar nesta vida, sem envergonhar o Teu nome. Dá-nos condição de batalhar sem desistir, sem sermos vencidos pelo cansaço. Ajuda-nos, ó Pai, nós somos fracos, mas o Senhor é forte. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Cristo. Amém. Recebam a bênção. Que o soberano Pai que nos elegeu, e seu amado Filho que nos resgatou, e o Santo Espírito que nos regenerou, estejam conosco para a glória do seu nome, a expansão do seu reino e a edificação da sua igreja, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe.